Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar desta semana. Como sempre, são meus convidados António Pinho Cardão, Horácio Piriquito e Ernesto Ferreira da Silva. Meus senhores, sejam bem-vindos ao programa desta semana. Ernesto, por uma questão de democracia, hoje começamos por si e pela análise aos resultados desta jornada, que para o Sporting acabou por ser o reflexo de mais um deslize frente ao Estoril. Foi de facto uma recaída, foi mau, uma juventude muito grande na equipa, mas curiosamente não foi pelo lado da juventude que o resultado foi menos positivo na Amoreira contra o Estoril. Foram os dois jogadores, enfim, o mais velho da equipa tem 25 anos, que é o Rui Patrício, de facto cometeu um erro e deu um golo ao adversário, e depois o Volkswagen, com 23 anos, também um dos mais velhos, também perdeu um penalti e não há nada a fazer. No final, Josué Ferreira queixou-se, e com razão, que isso tem acontecido com alguma frequência das equipas mais pequenas relativamente às equipas denominadas de grandes, que é alguma aceitação de agressividade em termos defensivos por parte das equipas mais pequenas, o que, no caso do Porto e do Benfica, que têm equipas mais maduras, pode não sentir-se tanto, mas numa equipa com uma grande juventude teve alguma influência sobre os jogadores do Sporting. Foi pena. É pena, em Espanha está-se a assistir a um movimento também contra a bipolarização, porque tem tirado espectadores ao campeonato este ano, e em Portugal, de facto, é bom para o Sporting, é bom para o Benfica e para o Porto esta bipolarização, mas para o futebol tenho algumas dúvidas. O Braga está, de facto, muito longe das épocas anteriores, o Sporting está longíssimo das épocas anteriores e, portanto, há aqui uma bipolarização do campeonato que é bom para as duas equipas envolvidas, mas mal para o futebol em si, para a competitividade, para a visibilidade. Portanto, relativamente às vitórias do Benfica e do Porto, acho que não há nada a dizer e, portanto, vamos ver como é que vai continuar. Em relação à tabela classificativa, Ernesto, olhando para o Sporting, está em 11º lugar, 22 pontos, tem apenas 7 pontos da chamada linha d'água, neste caso do Beira-Mar, que é 15º e penúltimo no campeonato. É uma realidade que, por muito atípica que seja, ou praticamente nova, acaba por estar ao acesso ou acessível ao Sporting. Vamos lá ver, na história do Sporting é um clube centenário, é de facto um pesadelo. O Sporting nunca esteve abaixo do 5º lugar, e isso aconteceu uma única vez. Portanto, é mau demais, mas é a realidade, e, portanto, é a única coisa que temos que fazer neste momento, os sportinguistas, independentemente do período eleitoral, é juntar-se a apoiar a equipa, esta equipa do Sporting, a apoiar o treinador, de maneira que ainda consiga chegar a um lugar europeu. Já não é fácil, já falta muito pouco campeonato para isso. E a equipa não tem reagido, apesar de estas mudanças demoram sempre tempo. Tem tido picos, João Ferreira tem mudado muito a equipa, mas demora tempo e para já ainda não sente muito essa mudança. Não, é uma equipa muito jovem, muito pressionada pelos resultados, muito pressionada com o peso das camisolas e ao mínimo a contratempo oscila muito, o que também é normal, dado a juventude da equipa, a média de idades muito baixa, precisávamos de 3 ou 4 jogadores maduros. Agora, como tudo o que acontece e que tem excesso de juventude, é também irreverente, também nunca se sabe o que é que vai acontecer. Pode fazer um jogo muito bom, como depois ter uma recaída, como assistimos agora com o Estoril. É uma tarefa difícil para Não é fácil, eu acho que não é fácil. E para o próximo presidente do clube também será uma tarefa mas há aqui uns heróis, no meio de todas as desgraças há sempre heróis, e os heróis são de facto os sportinguistas, os adeptos, os sócios, continuam a comparecer e a apoiar a equipa, independentemente da má classificação, e de facto são os meus heróis, são os sócios do Sporting Clube Portugal. Horácio,
Olhando primeiro para uma curta análise ao Sporting, já falamos sobre esta jornada e sobre a goleada do Benfica, está numa... E de resto acaba por parecer redundante, e é redundante porque temos vindo a falar, mas infelizmente ou felizmente, dependendo das cores de cada um, mas estes resultados do Sporting têm sido quase inéditos, se não mesmo inéditos. Sim, o Sporting está a atravessar uma situação extremamente difícil e que penso que nenhum de nós alguma vez imaginaria que isto pudesse acontecer. Eu vejo futebol há 40 anos e, de facto, nunca me lembrei, nunca admiti a hipótese deste cenário para o Sporting, que para além do aspecto desportivo, como dissemos, que é péssimo, tudo é possível nesta altura, embora eu continue a acreditar que não estou a ver o Sporting nos 2 últimos lugares. É muito difícil, portanto... Mas está muito também próximo nesta altura. Sim, mas repare, eu pareço o Ernesto com razão, se calhar até está mais perto ainda da zona europeia, portanto, e o Sporting teve 2 jogos seguidos, ou creio que só 2 jogos seguidos que ganhou e colou-se logo aos lugares de cima. Agora, é evidente que esta situação não favorece nada, não é? Há uma situação muito grave até do ponto de vista financeiro, e, portanto, eu penso que é mais esse cenário financeiro também de instabilidade no clube que acaba por não permitir que as coisas possam fluir. Eu não acredito que aquele grupo de trabalho esteja tranquilo, não estará nervosíssimo, estará ansiosíssimo, e a preocupação deles neste momento, a principal preocupação, se calhar, não é jogar futebol. É perceber exatamente o que é que vai acontecer ao clube, porque, evidente, quando se diz que se o próximo presidente não consegue financiar o clube, não sabemos de que forma, com 25 milhões de euros logo à chegada, o grupo de trabalho tem que se ressentir, não é? E quando se diz que esses 25 milhões depois não chegam, que é apenas um reforço de tesouraria e que já estão com salários em atraso, não sei se é verdade, se não, é o que se lê nos jornais e o que se vai dizendo, o Sporting está numa situação de facto extremamente complicada e acho que nesta altura todos temos acima de tudo é que respeitar. E, portanto, o Sporting está de partida está, enfim, à beira de eleições e é aqueles momentos em que todos temos que respeitar um momento difícil. O Benfica já teve um momento também parecido durante a sua história e felizmente conseguimos sair dessa situação. Eu acredito que obviamente o Sporting não vai acabar, vai conseguir recuperar. Confesso-lhe que não estou a ver como, isto parece um contrassenso, não é? Não estou a ver como, porque as circunstâncias hoje também já não são as mesmas. Hoje, com o advento das sociedades anónimas e algum tipo de rigidez e as elevadas dívidas do Sporting, a falta de receitas, o não ter acesso às competições europeias, o facto de não se estar a conseguir vender jogadores como anteriormente se vendia, muito menos o Sporting, não sei onde é que o Sporting, ou seja, vai ter que baixar o seu nível competitivo de tal ordem que se torna praticamente impossível entender o Sporting nos primeiros lugares da classificação nos próximos largos anos. A não sei que aconteça um milagre. O Benfica também foi recuperando. Reparo, eu lembro perfeitamente que o Benfica teve um mandato foi a seguir ao presidente João Vale Azevedo, foi o mandato do Manuel Vilarinho, que foi um mandato de grandes dificuldades, com todo o mérito para ele também, mas depois, quando entrou o presidente Luís Filipe Vieira em 2013, o Benfica foi campeão 2 anos depois, em 2005, e, portanto, bastou-lhe 2 anos. Tudo pode acontecer, não é? Como é óbvio. António, olhando para este desempenho do Sporting nesta jornada, daqui a pouco aproveito e fazemos esta primeira ronda sobre o Sporting, a seguir vamos ao Benfica e ao Porto. Já aqui falamos da crise, já aqui falamos de vários cenários. A verdade é que os jogos e as jornadas vão passando e o Sporting não consegue descolar. E dificilmente descolará, julgo eu, porque, como alguém dizia, na base finanças sãs. Ora, o Sporting o que não tem é finanças sãs. E isso acho que condiciona muita da atividade esportiva do Sporting e, sobretudo, também a nível desportivo. As coisas estão ligadas, por muito que se diga que uma coisa, portanto, enfim, é a direção, os problemas financeiros, etc. Se o jogador deixar de receber o seu salário, afeta naturalmente o seu desempenho. Com certeza que realmente, portanto, isso afeta, e se afeta menos em clubes pequenos, porque já houve casos, por exemplo, de Vitória de Setúbal aqui há uns anos e outros, portanto, que apesar de terem muitos meses de salários em atraso, conseguiram reagir. Creio que a coisa não funciona, portanto, com os profissionais ou os profissionalões dos clubes maiores. É outro tipo de jogadores, é outro tipo de pessoas e, portanto, o sacrifício para eles portanto, não tem tanto, não significa tanto como significa, portanto, para aqueles que estão em clubes pequenos e que querem superiorizar-se para irem para outros clubes. De onde eu estou a ver que a situação do Sporting, de facto, é má e toda esta envolvente as eleições
também, do meu ponto de vista, não ajuda nada. Quando, ainda hoje li num título, não li a notícia, mas há um candidato que diz: eu levo 25 milhões e levo a judiciária comigo também, portanto levo 25 milhões a judiciária, portanto está a criar ainda mais instabilidade no próprio Sporting e os jogadores também se ressentem de facto disso. Há outros que falam em novas auditorias, portanto, há um outro candidato que fala em auditorias. Vamos ver, o problema desportivo do Sporting não se resolve com auditorias, nem se resolve, do meu ponto de vista, com polícia judiciária, mais ou menos. Enfim, não creio que... Para já eles não serão grandes jogadores e, portanto, para andarem lá metidos, digamos, na orgânica portanto, das finanças também não vão trazer grande valor acrescentado para além daquilo que realmente já se sabe. Existe parece-me que aquilo que os candidatos querem é justicialismo, ou parecem como justiceiros. Acho que isso está de facto errado, é um problema que o Sporting terá que resolver. Oxalá resolva bem, portanto que tenha um bom candidato, ou que tenha um bom vencedor, porque o Sporting julgo que é um clube necessário, portanto, ao futebol nacional. E dada a sua base de clientela, porque o Sporting tem uma base de clientela grande, continua a ser um clube, de facto, aliciante. Isso pode também, de alguma maneira, nas atuais circunstâncias em que, portanto, já há muito dinheiro das SADs afluiu ao futebol, ou por causa das SADs, pode fazer com que haja um investidor estrangeiro, de facto, interessado. Portanto, a base de clientela pode propiciar isso. Agora, queria só fazer dois comentários ainda, e como começámos pelas eleições ou pela situação do Sporting, uma pequena opinião neste sentido. Eu não quero acreditar que o período de campanha eleitoral, que vai durar um mês, isso é degradante para o Sporting. Eu participei há uns anos atrás, quando ganhou o Vale Azevedo, que eu participei na lista da lista então derrotada, do professor Lista Deu. A campanha durou 3 semanas e todos nós percebemos que era demais, era esgotante, não fazia sentido. A partir de uma certa altura a campanha começam a vir as agressões e o descontrole emocional e o cansaço, e isso vai acontecer nas eleições no caso do Sporting parece que começou logo à partida. Ninguém aguenta um mês em campanha eleitoral, 15 dias chegam perfeitamente, ainda ninguém se tinha lembrado desse pequeno pormenor, mas eu, como o senti há uns anos atrás no Benfica, sei bem o que isso significa. Vão degladiar-se, vão ofender-se, vão agredir-se, vão tentar usar porque tem muito tempo para isto, não é para usar todas as armas, e cada um que usa uma arma, o outro quer uma arma ainda mais agressiva. E depois, também, só para terminar esta intervenção, há um outro aspecto que me parece que é importante, e gostava aqui de, enfim, felizmente para ele, e por muito bem desaparecer, mas gostava de felicitar o Dr. José Eduardo Bettencourt, que foi considerado já por muita gente um mau presidente do Sporting, provavelmente até o pior. O que é certo é que ele soube se recolher, desapareceu e nunca mais interviu na vida do Sporting. Isso é de elogiar. E é de elogiar porquê? Porque em plena campanha eleitoral, começou há poucos dias, começamos a aperceber-nos, não temos a certeza, começamos a aperceber-nos que depois de eleito o próximo presidente, se não houver resultados desportivos, e o Sporting não vai ter resultados desportivos imediatos, porque as coisas não são automáticas. Por exemplo, já reparei da parte do presidente missionário que já existe uma sistemática crítica às próprias candidaturas, o que significa que o Sporting, apesar de eleições, pode não vir a encontrar ainda a sua estabilidade definitiva. Parecem as eleições italianas que também estamos um bom a passar exemplo. por estes dias. Um bom exemplo. Ernesto, colocando uma questão, já aqui falamos há umas semanas, e que na altura lembro-me que o Ernesto disse que o jogador dentro do campo se calhar nem se apercebe destas questões mais financeiras, políticas também, e quando digo políticas, estes ataques entre os candidatos, mas a verdade é que nas últimas semanas ou nos últimos 2-3 meses têm vindo a lume vários boatos, especulações. Foram os empréstimos avalizados primeiro por Godinho Lopes, os salários em atraso agora. Será que os jogadores também não começam a sentir esta pressão dentro de campo, no balneário, nos treinos? Não, vamos lá ver. Eu acho que há uma prioridade óbvia do pagamento dos salários aos jogadores. Os jogadores com 35 dias de salário em atraso podem rescindir e, portanto, o Sporting tem, de facto, um conjunto de jogadores que são apetecíveis. Portanto, aí eu acho que há todo o cuidado e, portanto, os salários em atraso não me parece que se possa ultrapassar o período legalmente estabelecido. Mas dentro desse período, é uma realidade no Sporting nesta altura? Eu acho que pontualmente pode haver atrasos, em vez de pagar ao dia 6, pagar ao dia 16, ou pagar com o acordo dos próprios jogadores, com o acordo em alguns casos dos empresários, e portanto, isso admito, essa gestão é uma gestão que se faz nos clubes,
Portanto, isso aí admito perfeitamente. Os próprios jogadores, no caso dos três gigantes, têm as academias estão fora dos centros, as academias estão relativamente protegidas, alguns dizem que fortificadas, digamos, passam o portão da academia e estão num mundo, de facto, à parte. Ernesto, desculpa a brincadeira, isso é um pouco como na Coreia do Norte, não? Os jogadores têm PC no quarto e internet. Mas é um pouco assim, os centros de treino, neste caso dos três grandes, estão protegidos. Não é possível criar barreiras. E aí, relativamente à influência que isto possa ter nos jogadores, não direi tanto, mas na equipa técnica tem mais consciente, acompanha mais. Principalmente no treinador, depois destas Principalmente sucessões. na equipa técnica, nos treinadores. Portanto, é de facto inconcebível que haja um período de campanha eleitoral de um mês e muito mais inconcebível. E aí, de facto, devia de haver uma grande responsabilidade pelos responsáveis da mesa da Assembleia Geral, é que desde o dia 21 de janeiro deste ano até ao dia 23, se o Sporting conseguir ultrapassar esta fase, é de facto um clube enorme, um clube fortíssimo, porque desde o dia 21 de janeiro que está sem governo. Imagine-se o que é um banco, uma empresa de qualquer setor de atividade estar 2 meses sem gestão, sem poder para fechar e para apimentar, eu acho que há uma coisa que não vai acontecer, que aconteceu há uns anos atrás, quando o Benfica esteve nesta situação. É que o Benfica não vai aproveitar esta situação do Sporting para tentar ir buscar nenhum jogador, tal e qual como o Sporting fez há uns anos atrás. Quando o Benfica estava nesta situação, conseguiu ir buscar o Pacheco e o Paulo Sousa, e por um pouco não foi o João Pinto e o Rui Costa, mas eu acho que o Benfica não vai fazer isso. Analisando a jornada, o Benfica esperava-se um jogo mais difícil com o Paços de Ferreira, atual terceiro classificado. Acabou por ser um jogo relaxado para o Benfica com esta goleada por 3-0. Não, acho que não foi um jogo relaxado, foi um jogo cujo resultado respondeu exatamente àquilo que é o Benfica nesta altura. Ou seja, acho que o Benfica jogou muito bem, fez uma excelente partida. Está com mecanismos muito intensos de jogo e, portanto, percebe-se que a equipa está com saúde. E outra coisa muito importante nesta altura, que, enfim, penso que se tem notado, o Benfica muda 5 a 6 jogadores de jogo para jogo e praticamente não se nota, mas não é só não se notar, porque isto também é importante, do ponto de vista técnico-tático, eu pelo menos não percebo muito disso, é mesmo perante os adeptos, quando se vê a equipa mudar 5 jogadores, há sempre aquela reação de bancada. Não é? Critica-se. Não, quer dizer, o Benfica muda 5 jogadores e os adeptos continuam confiantes, porque confiam no plantel. Mas agora repare, o Benfica teve, a semana passada, eu não vou dizer debaixo de fogo, porque o Benfica, com a dimensão que tem, está sempre debaixo de fogo, pelas boas e pelas más razões. Mas, por exemplo, criticava-se bastante a situação física do Benfica, que outra vez, que todos os anos os jogos... Por esta altura da temporada... O que não é verdade, o que já se veio confirmar que não é verdade, portanto, só o ano passado é que o Benfica teve uma quebra nesta altura, mas eu gostava de perceber o que se diria do Benfica nesta altura, se o Benfica tem empatado em casa com o Olhanense, se a seguir para a Liga dos Campeões, com todo o mérito, tem vencido o Málaga com um gol fora de jogo, claramente fora de jogo, indiscutível, e tem vencido, não, é uma comparação interessante, e tem vencido o Rio Ave por 2-1 com a aflição que foi, e com penaltis que fazem parte do jogo, mas não resulta da natural mecânica da equipa. Se o Benfica já tivesse feito estes 3 jogos, nestas circunstâncias, já haviam as críticas completamente generalizadas em relação à situação de forma... Afinal, quem está por um fio, e assumo aqui essa opinião, e vamos ver depois no futuro, eu acho que quem está por um fio é o Futebol Clube do Porto, porque há 3 ou 4 jogos que de facto joga com uma fragilidade e uma incapacidade de se impor aos adversários e de marcar golos, que eu acho que quem está com falta de pernas é o Futebol Clube do Porto. Peço imensa desculpa, não é? António. Claro que é uma opinião. Faltam pernas ao Porto, assustou este fim de semana. Eu acho que não faltam pernas ao Porto e sobram grandes palavras aqui assim ao Horácio. De facto, nesse aspecto. É opinião, não é opinião. Falta é opinião, meu caro. Nada. E são factos. Não, acho que não. Acho que não faltam pernas ao Porto. O Porto, aliás, está a fazer magníficas exibições. O caso do Málaga é um caso paradigmático. Creio que terá sido, de longe, o melhor jogo da temporada. O Sporting também já fez muitos jogos desses e depois não ganha. E o Porto tem feito muitos jogos desses. Com o Guimarães, com outros. Portanto, fez excelentes jogos. O Porto, julgo que está num excelente e num bom momento de forma. Com o Málaga, o Porto acho que teve 62 ou 63 ou 65. Um jogo a fazer lembrar o Barcelona. Com certeza. Toda a gente, de facto, diz isso. E uma magnífica exibição, pressionante, de princípio a fim. Faltaram golos. Faltaram apenas os golos aqui foram, de facto, um acidente. Portanto, faltaram os golos. Olhando para a jornada em concreto e para o Rio Ave.
olhando para a jornada em concreto, para a última jornada, eu fico mesmo a desconfiar, tendo lido os jornais esportivos, que o Porto tivesse jogado. Porque li a bola e andei à procura do resultado do Porto na primeira página. E depois de muito esforço, de ter passado da direita para a esquerda dos olhos, vi no canto inferior esquerdo, numa colunazinha, no mais pequeno possível, que o Porto tinha ganho por 2-1. Pronto, fiquei satisfeito, porque de facto a bola dizia que o Porto tinha ganho. De modo que, de facto, toda a ênfase vai para o Benfica. O Porto acho que nem anda neste campeonato. Mas isso é evidente. Talvez seja pela exceção do Benfica estar próximo do primeiro lugar, ou estar em primeiro lugar, que é o tal facto estranho que leva a que os jornalistas, portanto, deem ênfase a esse facto, sendo que o Porto, habituado que está ao primeiro lugar, já não é notícia. Talvez seja realmente você até nem devia, na minha opinião, como é evidente, a sua é que manda nestas coisas, não devia puxar muito por essa temática que já discutimos. É evidente que o Benfica tem uma maior exposição sobre a imprensa. Os jornais, que eu saiba, são todos privados. Fazem capas e direcionam as suas linhas editoriais no interesse que lhes interessa, naturalmente, quer aos próprios funcionários, quer aos acionistas. E como é evidente, temos que dizer claramente, o Futebol Clube do Porto não é propriamente uma marca que, a nível nacional, ou de uma forma mais generalista, renda tanto quanto rende o Benfica, ou até quanto rende o Sporting. Muito bem, portanto, muito bem. Quanto mais o António tem essa opinião, mais está a pequenar o seu clube. Não é isso, não. Está a pequenar o Futebol Clube do Porto. A minha ideia da informação é completamente diferente, portanto, dessa matéria. E, portanto, o critério jornalístico é o critério clubístico. E eu recuso-me... Qual critério clubístico, António? Recuso-me que o critério... Tenho muito apreço, tenho demasiado apreço pelos jornalistas para poder admitir que o critério jornalístico seja o critério clubístico. António, não pode ser... Faço-lhe um desafio. Não pode ser. O António tem com certeza... Se põe a informação do lado da traficância... Não é traficante. Está tudo certo. António, ouça uma coisa, faço-lhe um desafio. O António deve conhecer, obviamente, muitos jornalistas, não é? De que eu fui colega durante muitos anos. Experimenta perguntar, e eu assumo isto aqui claramente, seja na bola, seja no Record, no jogo, não sei, não faço ideia, quais são as capas, se você quiser, que sistematicamente, ano após ano, vendem sempre menos. É quando o Futebol do Porto tem alguma vitória, seja ela nacional, seja europeia, e aí sim a capa tem que ser toda pintada de azul, há uma quebra brutal nas vendas, e os jornais ficam todos na banca. Pergunte isso a um colega que lhe possa explicar das administrações dessas empresas e vai ver o que é que eles... Um dia vou tentar saber isso. Eu concedo tudo isso. Vamos ver. O que é que o António quer? Quer que os jornais façam notícias. Temos aqui o Hugo também, jornalista do Diário Económico. Quer que façam primeiras páginas que não vendam, é? Ernesto, o que eu recuso é que o critério jornalístico seja um critério clubístico. Não pode ser. Não é clubístico, é um critério até comercial, se quiser. É comercial. A não ser que a informação se torne um produto, como é que é dizer? Evidente um produto tóxico, completamente tóxico. Pretende, de facto, até, portanto, exaltar aquilo que não existe e, portanto, completamente ofuscar aquilo que, de facto, é real. E, portanto, vai pela imagem. Tudo certo, tudo bem. O Porto vai continuando a ganhar. Isso é outra coisa. O Porto continua, de facto, em primeiro lugar. Isso é outra coisa. Custa haver alguns jornais para que isso aconteça, porque a ênfase é dada realmente aos outros. Mas eu nem nego isso, porque o Porto não é propriamente o clube mais popular do país. O Porto está em primeiro lugar também paga por isso. Tem um jogo difícil na próxima jornada com o Sporting. Acho que está a jogar bem. Tem um jogo que é difícil para o Sporting, é evidente que é sempre um jogo difícil. Os clubes grandes, e o Sporting é um clube grande, transcende-se nestas ocasiões, nomeadamente quando joga com o Porto, que de facto está em primeiro lugar, e portanto o Porto vai ter dificuldades até ao fim. E ainda bem que tem o Benfica este ano também em forma. E quando se diz que o Benfica só o ano passado é que claudicou nesta parte do tempo, isto é, no mês de fevereiro e março, se isso foi assim, então há 2 anos claudicou durante toda a época, porque de facto o Porto ganhou, então terá ganho aí de facto à vontade. Ernesto, só para dar a deixa também em relação e podemos antecipar um pouco este próximo jogo, o Sporting Porto é um jogo difícil, eu diria, para as duas equipas, para o Sporting que quer ultrapassar esta crise, para o Porto que não pode perder pontos. Claro, é difícil para todos e de facto eu acho que vamos ter muitos benfiquistas do lado do Sporting. Eu no sábado sou do Sporting desde pequenino, como se costuma dizer. Vamos lá ver. O Porto tem uma equipa da segunda circular. O Porto tem uma equipa madura, uma equipa estabilizada. Agora, há um pavor nítido no Porto e no Benfica, de facto,
por uma derrota e que essa derrota seja o princípio de um momento e todos têm medo. Quem fez desporto sabe que é assim, pode acontecer. O treinador sabe que pode acontecer e os próprios jogadores são os primeiros a perceber que uma derrota pode... E aconteceu ao Benfica, a época passada, levava 5 pontos e depois, de um momento para o outro, os mesmos jogadores, os mesmos técnicos, os mesmos sócios, a mesma paixão, e acontece. Portanto, não é nada de especial. E há esse pavor, neste momento, em relação ao Porto e em relação ao Benfica. E pode, portanto, o jogo do Alvalade é de facto uma incógnita, se tudo correr bem, se o Sporting marcar um gol no princípio do jogo, se os jogadores se galvanizarem, o público estiver com a equipa, então, portanto, de facto é uma tripla, tudo pode acontecer. Bem, meus senhores, vamos fazer agora um curto intervalo, quanto a si, não saia daí.